Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar para vocês do fatorial 2K não replicado, fatorial de 2 níveis sem replicação. Esse é um tópico muito importante, eu tenho visto muitos artigos experimentais utilizando o planejamento fatorial 2 elevado a K não replicado. Para ser sincero, a maioria dos artigos que eu pesquiso, quando eu quero dar um exemplo em uma aula de fatorial 2K, fatorial de 2 níveis, a maioria é sem replicação, beleza? Então é o seguinte, vamos considerar aqui um fatorial com 4 fatores e apenas uma replicação, ou seja, não replicado, né? Então, nesse planejamento, o número total de experimentos é igual a uma réplica vezes 2 elevado a 4, ou seja, 16 experimentos. Está aqui o planejamento na ordem padrão, tranquilo? Primeiro fator, você muda de nível de 1 em uma linha, o segundo de 2 em 2 linhas, o terceiro de 4 em 4 linhas e o quarto fator de 8 em 8 linhas. Assim, para cada fator, você vai ter 8 experimentos em cada um dos níveis, baixo e alto, e dessa forma você tem as 16 combinações dos dois níveis dos 4 fatores, tranquilo? Nesse planejamento, o modelo completo seria conforme esse que eu coloquei aqui. Aqui na primeira linha eu tenho os termos lineares e a constante. Na segunda linha aqui eu coloquei os termos de interação de segunda ordem. Na terceira linha, os termos de interação de terceira ordem. E na quarta linha, a interação de quarta ordem. Então, você tem aqui, ó, n igual a 16 experimentos e o número de termos também igual a 16. O número de graus de liberdade do erro experimental é n menos r, conforme eu já expliquei nos vídeos anteriores. Nesse sentido, se você trabalhar com o modelo completo, você tem 0 graus de liberdade, tá? Se você não tem grau de liberdade no erro, não tem como você estimar a variância experimental, o MSE, e, consequentemente, não tem como testar a significância dos efeitos pelo teste F na ANOVA ou pelo teste T para os coeficientes de regressão, tranquilo? Então, o que poderia ser feito para trabalhar aí o fatorial 2K não replicado? Então é o seguinte, eu já falei para vocês aí no vídeo teórico de fatorial 2 elevado a 3 sobre hierarquia e esparsidade dos efeitos. Eu vou falar mais um pouco disso nesse vídeo e no fatorial fracionado eu vou aprofundar isso ainda mais. Tem um gráfico que é bastante utilizado no fatorial de forma geral, mas especialmente no fatorial não replicado, que é esse gráfico aqui, que é chamado de Daniel Plot, gráfico de Daniel, ou Half Normal Plot. Vou tentar explicar por quê. Daniel é por causa do autor, tranquilo? E Half Normal Plot, por quê? Ele vai pegar os efeitos, o que seria o efeito? A diferença entre médias. Vai calcular o valor absoluto, ou seja, o módulo dos efeitos, e plotar os efeitos em relação à metade dos quantis da distribuição normal. Nesse caso, por que metade? Na verdade, o que ele quer dizer com metade aqui seria os quantis positivos, tranquilo? Então, se você pegar a distribuição normal, você vai ter aqui, em relação à média, quantis que têm o mesmo valor. Por exemplo, se eu chamar aqui de um quantio, menos Q, aqui seria o Q positivo, tranquilo? Então, esses valores são simétricos em relação ao normal. Vou chamar aqui de Q1, Q2 e assim sucessivamente. Se a gente observar aqui, ó, principalmente nos últimos que é mais fácil de observar, por exemplo, esse daqui, em relação a esse, e esse daqui e esse. Pronto. Olha só, o espaçamento entre eles aqui, ó, vai aumentando à medida que a gente vai subindo. Quanto mais efeitos você quiser plotar aqui em relação aos quantis teóricos, mais fácil vai ser de você visualizar essa diferença no espaçamento, tranquilo? Porque a ideia aqui é, conforme eu expliquei no vídeo de teste de normalidade gráfico quantio-quantio, é você manter a mesma probabilidade aqui entre os quantis, tranquilo? Então, aqui nas caudas, para eu manter a mesma probabilidade aqui, eu tenho que colocar o quantio com espaçamento maior, tranquilo? Não sei se está clara essa ideia, mas por favor, se refiram a esse vídeo de teste de normalidade para rever essa questão, tranquilo? Mas basicamente, como que eu interpreto esse gráfico? Quando eu ploto os efeitos absolutos com os quantis teóricos, só os positivos, né? Só o half normal, o que eu quero enxergar aqui é o seguinte: eu quero ver quais efeitos vão se distanciar aqui, ó, da reta, que seria onde eu teria todos os efeitos desprezíveis, e esses efeitos que se distanciam aqui, ó, da reta seriam os efeitos mais importantes, efeitos que são significativos. Então, esses efeitos
que estão próximos da reta, de certa forma, são aqueles efeitos próximos da normalidade, digamos assim, e são desprezíveis nesse caso. Então, lógico, eles têm uma aleatoriedade aqui, não vão ficar perfeitamente em cima da reta, mas o interessante é que eu posso utilizar esses efeitos aqui, que de certa forma são desprezíveis, para calcular o erro e de certa forma testar a significância com um método distinto dos que a gente está acostumado aí. Então a gente vai basicamente considerar aqueles efeitos desprezíveis e a aleatoriedade desses efeitos é que vai ser considerada para calcular o erro e testar a significância dos efeitos, beleza? Essa questão da hierarquia e esparsidade dos efeitos é o seguinte: pela esparsidade nós podemos dizer que nós temos poucos efeitos influentes e muitos sem significância, tranquilo? E pela hierarquia, geralmente os efeitos de menor ordem é que serão significativos. Então esse A, B e C aqui seriam os efeitos das primeiras variáveis e os efeitos principais das variáveis x1, x2 e x3. x1 maior efeito, x3 o segundo maior e x2 o terceiro maior efeito. E os outros todos que são efeitos aí, por exemplo, do fator D e das interações não foram significativos. Então aí a gente enxerga que na prática a hierarquia de fato funciona. Geralmente os efeitos principais, em alguns casos as interações de menor ordem serão significativos, tranquilo? Então existem diversos métodos. O próprio gráfico de Daniel tem um artigo do Daniel que propõe esse gráfico e uma forma de testar a significância a partir desse gráfico, mas tem um método muito famoso que é o método de Length, que trabalha com a mediana dos efeitos padronizados e vai considerar a mediana dos efeitos menores para calcular um pseudo-erro padrão e depois ele tem dois métodos aqui para calcular o erro marginal. Esse ME seria um erro marginal e esse SME seria um erro marginal simultâneo, que é uma medida um pouco mais criteriosa, digamos assim, para cálculo aí do erro marginal, tranquilo? É o seguinte, eu vou ser bem sincero para vocês, eu estudei esse artigo do Length que está nesse link aqui que propõe esse método que está aqui, eu não vou detalhar muito, porque é o seguinte, quando eu fui calcular isso no R, eu calculei passo a passo isso, e eu comparei com um pacote que o próprio Length desenvolveu e tem disponível no R, que eu vou mostrar para vocês, e ele atualmente não usa os métodos que ele mesmo propôs. Eu mandei um e-mail para ele para entender por quê, e ele me falou que depois de algum tempo, alguns autores propuseram outra forma e justificaram que o método dele era muito conservativo. Tem um artigo da Amada com outro autor e aqui eu coloquei o livro Experiments, eu acho que é Analysis, Planning and Optimization, de Hu e Amada, que tem o detalhamento. Isso foi o próprio Length, que é um professor emérito, que já trabalhou bastante nessa área de DOE, ele me indicou essa bibliografia, explica o método dele lá. Então, por isso que eu não vou perder tempo detalhando isso e já vou mostrar para vocês no R como utilizar o pacote do Length, tranquilo? Então, vamos para a implementação no R. Então, é o seguinte, pessoal, eu peguei um exemplo aqui do fatorial não replicado para o estudo da resistência à flexão de um compósito. São 4 fatores nesse caso, então fatorial 2 elevado a 4. O primeiro fator é a densidade do compósito, o segundo fator é o volume da fração de fibra no compósito, o terceiro fator seria a temperatura de pirólise e o quarto a temperatura de amolecimento do metilpolicarbolizano sintetizado, tranquilo? Sem entrar em detalhes técnicos, nosso objetivo aqui é a estatística, aqui está o DOI do artigo se vocês quiserem buscar, tranquilo? A resposta é a resistência à flexão. Então é o seguinte, eu já ensinei para vocês diversas vezes como criar um planejamento utilizando o pacote FRF2. Vou carregar esse pacote. O nome do comando para criar o planejamento é FRF2 mesmo. O primeiro argumento é o número de experimentos e o segundo, o número de fatores. Se eu tenho 16 experimentos e 4 fatores, é uma réplica apenas, ou seja, o fatorial não replicado. E nome dos fatores, eu coloquei essas siglas aqui, tranquilo? E assim ele vai ficar codificado, tranquilo? E
randomize igual a false, ou seja, vou gerar o planejamento aqui na ordem padrão, beleza? Então, Ctrl Enter, Summary Design, eu vejo o planejamento aqui embaixo, tranquilo? E alguns detalhes sobre ele aí. Então, coloquei o planejamento codificado aí para vocês. Agora a resposta, resistência à flexão, Ctrl Enter, tá aqui os valores em megapascal, tranquilo? E agora para adicionar a resposta ao planejamento, design cifrão Y, eu crio uma coluna que eu dei o nome de Y para receber a variável fs. Ctrl Enter, se você quiser rever o design, pode digitar aqui ou então aqui embaixo design, ou então clicar aqui no environment que você vê o data frame aqui com a resposta, tranquilo? Então olha só, para trabalhar o fatorial não replicado, nós vamos trabalhar com os efeitos, né? Então é importante você começar a observar a magnitude dos efeitos. Então vamos inicialmente aqui calcular os efeitos. Para fazer isso eu vou criar a matriz do planejamento com o comando model.matrix, beleza? E vou entrar com um modelo aqui, ó, completo inicialmente, tá? Para eu calcular todos os efeitos. E depois eu vou olhar para a magnitude desses efeitos. Primeiro aqui DC vezes VF vezes TP vezes TA. Esse é o modelo que nós vamos considerar. A interação de quarta ordem, se eu tenho ela, hierarquicamente eu tenho que ter todas as outras e também os termos principais. Delta, vou entrar aqui com o planejamento que eu chamei de design, tranquilo? Só que é o seguinte, pessoal, tem que tomar cuidado aqui, ó, que o design tem uma coluna que é da resposta e eu vou considerar aqui só o planejamento sem a resposta, tá bom? Então, vou excluir essa coluna, menos 5. Se você indexar dessa forma aqui, ele vai excluir a quinta coluna, beleza? Ctrl Enter. Se você quiser ver a matriz X, digita ela aqui, Ctrl Enter, você vê aqui no console. Pronto, está aqui a matriz do planejamento. Ela tem 16 colunas, uma para cada termo, tranquilo? Agora é o seguinte, N seria o número de experimentos, a gente sabe que é 16, mas vou pegar aqui, ó, o número de linhas da matriz X. Então, a primeira dimensão é o número de linhas e a segunda o número de colunas. Pronto, N igual a 16, beleza? Agora, para calcular os efeitos, já mostrei para vocês também nos vídeos aí de fatorial, eu faço o produto cruzado aqui com o comando crossprod, x, fs, que é a resposta, tranquilo? Isso eu só vou ter a diferença entre as somas. Para eu ter a diferença entre médias, que é o efeito, eu tenho que dividir pelo número de experimentos em cada nível, que é N sobre 2. Porque N é o número total de experimentos. Então, N sobre 2, 8, no nosso caso, seria o número de experimentos no nível menos e o número de experimentos no nível mais, para cada fator ou para cada efeito. Tranquilo? Ctrl Enter. Agora os efeitos aqui embaixo. Beleza. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. A constante aqui a gente não conta que é um efeito geral, beleza? Mas, se a gente observar aqui, ó, de forma geral, os efeitos maiores são das 3 primeiras variáveis, beleza? Depois eu tenho alguns efeitos aqui um pouco para as interações, tranquilo? Para algumas interações de segunda ordem. E depois a gente vê que os demais efeitos, a maioria são baixos, né? Então aqui a gente já vê a hierarquia e a esparsidade. A gente tem poucos mais influentes e muitos menos influentes, beleza? Então, a gente já pode pensar aí em outra estratégia que eu vou mostrar para vocês, depois que eu mostrar o método do length aqui, é que seria a possibilidade de utilizar um modelo reduzido, beleza? Então, olha só, o professor Length, que propôs um método aí para o fatorial não replicado, ele criou um pacote também, que é esse pacote aqui, ó, unwraps, que você pode carregar depois de instalar. Então, não se esqueça de instalar o pacote, depois, toda vez que for utilizar, carrega o pacote, beleza? Por esse pacote, tem um método simples de calcular os efeitos, tá? Você simplesmente vem com esse comando aqui, IATES, e entra com a resposta. Muito fácil, tranquilo? Então, a resposta eu chamei de FS, aqui em cima, tá? E IATES é um cara que contribuiu muito aí, lá nos primórdios do fatorial, tranquilo? Ele que propôs uma forma simples aí da gente montar o planejamento, variando os níveis aí no fatorial 2K. Também é uma forma simples de calcular os efeitos, beleza? Ctrl Enter. Agora para eu ver os efeitos aqui, que eu chamei de efeitos 2 dessa vez, né? Então eu calculei dessa forma aqui com o comando crossprod, a matriz X, e aqui usando o pacote unwraps pela função IATES aqui do pacote, beleza? Se você quiser ver a documentação do pacote, dá um F1 aqui, tá? O nome do pacote depois de carregar, aqui você vê que o autor é o length, tranquilo? E aqui para você ver como utilizar esse comando aqui, IATES, tranquilo? Agora vamos ver o half normal
Normal Plot, ou gráfico de Daniel, bem simples, HNP, beleza? Se quiser ver como utilizar esse comando, tá aqui, beleza? Eu vou utilizar aqui o efeitos 2, porque eu calculei o efeitos 2 aqui utilizando o comando do próprio pacote, tranquilo? Mas se você fizesse com efeitos que a gente calculou aqui em cima, também daria certo. Vou colocar aqui o half igual a true, tá? Ele vai fazer isso aí considerando os efeitos padronizados. E o method de length. E aqui o ID, para separar os efeitos significativos, eu vou colocar aqui o erro marginal dos efeitos 2, tranquilo? Ctrl Enter, pronto, tá aqui o Half Normal Plot. Os efeitos significativos foram os 3 primeiros efeitos principais, ó, do fator A, B e C, ou x1, x2, x3, que aqui no nosso caso é a densidade do compósito, o volume da fração de fibra e temperatura de pirólise, beleza? E aqui, lógico, ordenado, o efeito A é o maior, depois o C e depois o B. Aqui nesse gráfico, quando os efeitos estão em azul, são os efeitos positivos. Os efeitos negativos ele coloca em vermelho. Então você pode ver aqui, ó, nós calculamos o efeito C, é negativo, tranquilo? Você aumenta a temperatura de pirólise e diminui a resistência à flexão. Tranquilo? Agora, um gráfico muito legal aqui, que é bem utilizado, é o gráfico de Pareto aqui. E olha só, pessoal, se vocês virem aqui na documentação do pacote, vocês vão ver que também, além do método de length, tem outros métodos que ele considera aqui para a gente trabalhar o fatorial não replicado. Então, tem como você mudar o método, tranquilo? Aqui, ó, tem um método de SUM, por exemplo, que eu acho que é até o default, tranquilo? Mas eu vou mudar para o de length, que é um método aí bastante utilizado, beleza? Então, olha só, vou entrar aqui com efeitos 2 e vou colocar aqui o método de length, tranquilo? Então, Ctrl Enter, beleza, olha só, ele considera o erro marginal e o erro marginal simultâneo, que seria uma medida pouco mais criteriosa, digamos assim. Pelo que eu li lá no livro do Rui da Ramada, é razoável você utilizar o erro marginal, tranquilo? E aqui aquelas barras que estiverem acima do erro marginal, nós consideramos os efeitos significativos, beleza? E para testar a significância dos efeitos aqui, ó, é ff.test, beleza? E aí eu vou entrar aqui com os efeitos, só que efeitos 2 na verdade, né? E o método de length novamente, beleza? Pronto, olha só. Aqui você tem o efeito, aqui o erro padrão de length, na verdade a gente chama de pseudo erro padrão de length, tranquilo? E o T calculado seria o efeito dividido pelo erro padrão, pelo pseudo-erro padrão, tá? E aqui o p-valor considerando o erro marginal, e esse outro p-valor aqui seria se você considerasse essa outra medida aqui, que é o erro marginal simultâneo, que é um pouco mais criterioso. Então, por esse p-valor aqui do erro marginal, nós vemos que esses 3 primeiros fatores aqui são significativos a 0,05. Já pelo p-valor do erro marginal simultâneo, apenas os 2 primeiros aqui, ó, A e C, tranquilo? Aqui os efeitos estão ordenados de acordo com a magnitude, tranquilo? Olha só, eu fiz aqui um script também, vou calcular com vocês algumas medidas à mão do método de length. O método do artigo de length, primeiro considera uma medida S0, que vai ser 1,5 vezes a mediana dos efeitos padronizados. Então, vou vir aqui ABS, efeitos. Só que aqui, pessoal, olha só, eu não vou usar o efeitos 2, por quê? Aqui, ó, é o código se você for utilizar o pacote, muito simples. Aqui eu estou mostrando para você se você quiser usar o método antigo do length, fazendo passo a passo, tá? Então, aqui, já que eu estou fazendo passo a passo, vamos supor que eu nem tinha carregado o pacote, vou usar os efeitos que eu calculei aqui com o comando crossprod, beleza? Então, aqui eu vou excluir o efeito da constante, tá? Vou excluir o primeiro efeito aqui, beleza? Porque a constante a gente não considera. Se você observar aqui o método de length aqui, ó, não tem o efeito da constante não, tranquilo? É só os efeitos relacionados às variáveis. Então, pronto, calculei essa medida aqui, que é uma medida que nós vamos utilizar para classificar os efeitos que são desprezíveis, tranquilo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, ó, o valor absoluto dos efeitos e vou comparar com 2,5 vezes esse S0 que eu calculei aqui, tranquilo?
E eu vou ver que na hora que eu faço essa comparação, alguns aqui vai dar verdadeiro, os que forem menor vai dar verdadeiro, os que forem maior vai dar falso, tranquilo? Vamos fazer isso aqui para entender. Ctrl Enter, pronto. Olha só, se eu digitar aqui, ó, eu vou colocar só lá embaixo no console. Só 3 efeitos que não são menores aqui que essa medida aqui, tranquilo? Os demais todos são menores. Então, a partir desses efeitos que são menores que essa medida, eu vou calcular o erro, uma medida de pseudo-erro, tranquilo? Length chamou aqui de pseudo-erro padrão. Então, como que nós vamos calcular essa medida? Antes disso, eu tenho que conseguir esses valores, que aqui eu só tenho verdadeiro e falso, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui essa variável que eu chamei de efeitos, underline 2.5, e vai receber os efeitos tal que os efeitos aqui, underline 2.5, é igual a verdadeiro, tranquilo? Se você quiser colocar o true aqui completo, é dando a mesma. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou indexando os efeitos com essa classificação que eu fiz aqui em cima. Então, aqueles que tiverem dado verdadeiro aqui, ele vai considerar como sendo um efeito desprezível, tranquilo? Então, essa é a minha ideia aqui. Beleza, agora sim eu posso ver aqui embaixo. Pronto, está aqui os efeitos que ele considerou desprezíveis e vai utilizar eles para calcular o pseudo-erro padrão. Então, o pseudo-erro padrão é calculado com a seguinte fórmula: 1.5 vezes a mediana desses efeitos aqui desprezíveis, só que o módulo deles, na verdade. Então, eu coloco aqui um ABS de valor absoluto, tá? Ctrl Enter e aqui PSE. Então, 11.25. Isso aqui, o length não mudou no método dele, tá exatamente igual. O que ele mudou é a fórmula de calcular aqui, ó, no pacote, o erro marginal e o erro marginal simultâneos, que eu já deixei pronto aqui os cálculos. Depois, se você quiser olhar no artigo, lá na primeira parte do vídeo teórico, eu coloquei as fórmulas, mas não aprofundei, tá? Primeiro eu vou pegar o número de efeitos M, tá? Depois eu vou pegar o quantio na distribuição T com 0,025 à direita, que é a mesma coisa de 0,975, tranquilo? Então aqui à direita com 0,025. E o número de graus de liberdade, conforme no artigo de length, é o número de efeitos dividido por 3, tranquilo? Multiplico esse quantio pelo pseudo-erro padrão de length, tranquilo? Então Ctrl Enter, tá aqui o ME 28,91. Então, da forma que Hu e Hamada calcularam, dá um valor um pouco menor, geralmente, tranquilo? E aqui o erro marginal simultâneo, tranquilo? Se você quiser olhar no artigo de length, ele calcula um gama lá, que aqui eu chamei de G, que ele vai considerar aqui como nível de confiança, tranquilo? Dessa forma aqui. E calcula esse erro marginal simultâneo, que dá bem maior aqui, então você dificulta pegar a significância, né? Só seria o efeito de A, calculando do método antigo de length aqui, tranquilo? Enfim, não vou entrar em detalhes porque tem muito conteúdo. No futuro, se possível, eu aprofundo nesses métodos aí, tranquilo? Com mais calma. Mas é o seguinte, eu posso fazer aqui, ó, um gráfico de efeitos padronizados, considerando aqui o erro marginal e o erro marginal simultâneo aqui de length da primeira proposta deles. Então, eu fiz um data frame aqui para receber os efeitos, tá? E aqui eu usei o gráfico de barras para plotar isso, tranquilo? Então, olha só, pelo método antigo de length, os 3 efeitos aqui, A, B e C, seriam significativos, mas pelo erro marginal simultâneo, só A seria significativo, tranquilo? Enfim, você fica à vontade aí para escolher, ler a literatura e ver qual que você prefere. Agora é o seguinte, pessoal, eu vou colocar aqui outra proposta que seria trabalhar a redução do modelo. Se eu quiser fazer um modelo linear completo, eu uso o comando LM, coloco aqui essa sintaxe para obter o modelo completo, data igual design, que a gente criou com planejamento FR F2. E se eu der um summary aqui, como eu tenho o modelo completo, ele não consegue calcular o erro, porque não tem grau de liberdade, então você só tem o modelo. Isso aqui é um modelo de regressão que, lógico, você pode usar. Aqui as estimativas, que são os coeficientes de regressão, são os efeitos divididos por 2, tá? O problema é que você não tem o teste. Então, pelo método de length, eu mostrei para vocês aqui que você tem o teste. Se você usar um software mais limitado, por exemplo, o Minitab, ele não faz isso daqui, ó, tá? Ele não faz esse teste aqui. Ele te dá esse gráfico aqui e te dá o erro marginal, mas ele não calcula para você aqui, ó, razão T, não calcula o p-valor, tá?
a partir do erro marginal, nem ver valor a partir do erro marginal simultâneo não, tranquilo? Eu até esqueci de calcular o T0 aqui, né, pessoal? Tô vendo aqui agora. O T0 é muito fácil de calcular, pessoal. Vai ser efeitos dividido por PSE, tranquilo? É que eu posso tirar aqui, ó, o primeiro efeito. Tranquilo? Aqui, ó, por que eu não tirei o primeiro efeito? Porque ele geralmente o efeito da constante ele é maior, então aqui, nesse caso, ele não apareceu por isso, beleza? Então vamos lá, T0, T0. Pronto, ensinei vocês a calcular o teste T via pseudo-erro padrão de length, tranquilo? Tá aqui, os mesmos que eu calculei lá embaixo, com essa formulinha aqui, tá? Mas enfim, depois que eu faço o modelo completo aqui, ó, eu vi que eu não tenho como ver a significância, então o que eu posso fazer é reduzir o modelo. Então primeiro eu faço aqui um modelo de terceira ordem, tirei a interação de quarta ordem, tá? Pronto, aqui eu já consigo ver a significância, ó. Aqui, se eu considerar 0,05, não teve nada significativo, mas a 0,1, ou seja, com 0,9 de confiança, 90%, eu tive os efeitos A e C significativos, tranquilo? Agora eu posso reduzir isso, tem alguns métodos de regressão para redução de modelos. Olha só, no comando step aqui do R, nós conseguimos usar esses métodos. Então eu coloquei aqui o modelo de terceira ordem, com as interações de terceira ordem apenas, selecionei uma direção aqui para remoção de coeficientes, então ele vai removendo os coeficientes aos poucos e vendo se o modelo melhora ou não, comparando o ajuste do modelo para ver se ele mantém ou se ele retira o coeficiente de regressão, tranquilo? Vamos ver o que acontece aqui, nesse caso. Nesse modelo aqui, ó, ele removeu uma interação de terceira ordem, tranquilo? Isso melhorou bastante o modelo. Quando você remove um termo que não é significativo, você ganha graus de liberdade para estimar o erro, geralmente o erro diminui, que é o que aconteceu aqui, diminuiu bastante o erro, e consequentemente você consegue testar melhor a significância. E aqui A, B e C foram significativos, a 0,05. E se eu considerasse um nível de significância mais alto, que me daria uma probabilidade de erro do tipo 1 logicamente mais alta, eu teria 12 interações significativas também, beleza? Agora, se você for um pouquinho mais radical, você pode testar só com um modelo de segunda ordem, tá? Então, com essa sintaxe aqui, testaria só um modelo de segunda ordem, e aí, lógico, como teve algumas interações ali que foram importantes para manter um determinado ajuste, o modelo de segunda ordem não foi melhor em ajuste que o modelo que eu reduzi via step ali não, tranquilo? Ó, principalmente considerando o R ao quadrado ajustado, a medida mais honesta aí, tranquilo? O modelo de segunda ordem não foi interessante, mas às vezes para você pode ser um modelo que é mais simples de interpretar, né? As interações de segunda ordem são fáceis de interpretar, e aqui apareceu a significância de uma interação de segunda ordem, então fica a seu critério aí determinar qual forma melhor de trabalhar se você quiser partir para a redução do modelo ao invés de utilizar os métodos de length, beleza? E aqui eu não fiz gráficos, eu já fiz muitos gráficos nos vídeos anteriores, eu vou deixar para vocês essa tarefa aí, beleza? Só um detalhe aqui, ó, olha só, quando eu coloco aqui um ponto, eu estou me referindo a todos os fatores, tranquilo? Então, na hora que eu coloco dessa forma aqui, ou dessa, elevado a 3 aqui, dá o mesmo modelo, tranquilo? Então, sempre que você quiser considerar todos os fatores, é só colocar o ponto aqui, que o R vai entender dessa forma aqui, beleza? Então é isso, pessoal. Apresentei para vocês aí algumas possibilidades para o fatorial não replicado. Vocês viram aqui que é um método que é interessante, por quê? Porque é um método econômico. A partir de 4 fatores aqui, se eu replicar, o custo é muito alto. Então, eu passaria aqui para 2 réplicas de 16 para 32 experimentos. Então, nesse sentido, eu trabalhar com o fatorial não replicado pode ser interessante, considerando o princípio da hierarquia e esparsidade dos efeitos. Desprezando os efeitos menos significativos, eu posso obter um modelo interessante, tá? Um modelo reduzido interessante, ou então eu posso trabalhar com o método de length e obter a significância a partir do pseudo-erro padrão que vai levar em consideração o erro dos efeitos desprezados, tranquilo? Então por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.